Na maioria das vezes, o gado a ser transportado compõe a atividade pecuária de alguma fazenda local. Então, os próprios peões da fazenda costumam realizar o transporte dos animais, pois não trabalham somente no interior da propriedade, mas sim, apresentam outras tarefas da lida do dia a dia. Os peões fazem e consertam cercas, currais, tiram madeira na fazenda, capam animais, curam os bezerros, laçam, fazem sua traia, como chicotes, laços, arreios, matam os animais de consumo da propriedade, amansam os cavalos, burros e mulas para utilizarem no trabalho. Enfim, peão que se preza tem várias funções em seu trabalho. Em casos específicos, o fazendeiro contrata peões terceirizados apenas para a realização da tarefa. Atualmente, as comitivas se mantêm por tradição mesmo, onde os peões mais velhos incentivam os mais novos à continuidade dessa tarefa. Apesar de ser o mais comum, não é somente o ciclo das águas que motiva as comitivas. A compra de muitas cabeças de gado de outras fazendas também estimula essa atividade. Muitas vezes os animais são comprados de outro estado, então precisam fazer a travessia para chegar à sua nova casa, passando por estradas, rios, atoleiros, picadas em matas, ou seja, terão que passar no caminho já existente e o mais curto possível para chegarem bem ao comprador. Dentre os peões que conduzem o gado, cada um possui uma função importante para a comitiva ocorra da melhor forma. Tradicionalmente a comitiva é formada por 7 peões montados em muares, burros e mulas, onde a madrinha, geralmente uma mula mais velha e que sabe o caminho a percorrer, anda com um sino ou sinete no pescoço, onde o barulho faz com que o resto da tropa a siga. Cada peão tem uma função previamente estabelecida. Quando são contratados, tomam conhecimento do trabalho que vão exercer dentro do grupo, de onde sairá a boiada e onde será a entrega. O responsável pelas contratações temporárias é o proprietário da comitiva. Além de ser o dono da tropa, dos animais da montaria, ele é quem faz a negociação com os produtores rurais que contratam o serviço das comitivas, arca com as despesas e faz o pagamento dos peões. Portanto, é o peão que mais ganha nesse tipo de trabalho, pois além de toda a responsabilidade da viagem, podem ocorrer danos aos animais de montaria, que são de sua propriedade, além de danos ao gado, como perda ou morte, seja por afogamento, atropelamento, picada de cobra, perna quebrada. À frente do gado vai o ponteiro, conhecido também como berranteiro, segundo o homem mais importante dentro da comitiva, porém com a terceira melhor remuneração. O ponteiro é o responsável por comandar o gado e indicar o caminho entre as fazendas. Para se comunicar com os colegas de trabalho e para controlar o gado, o ponteiro utiliza o berrante, também chamado de buzina,
onde o som é de longe escutado, e cada toque representa um sinal para o restante dos peões que compõem a comitiva. Para determinar o compasso da viagem, o ponteiro segue as orientações do chefe da comitiva, o condutor. A velocidade dos passos depende de uma série de fatores, tais como pasto bom para que o gado em marcha vá pastando e não perca tanto peso na viagem, proximidade com locais de abundante água para saciar o gado e uso dos peões para banho, uso na cozinha ou distância do ponto de pouso, em relação ao sol. Além de definir a direção, o ponteiro tem que controlar a velocidade do gado. O pior erro de um ponteiro é deixar o gado mudar de direção por conta própria, correr e dispersar, ou ainda estourar, onde todo o rebanho se assusta e sai sem rumo, atropelando tudo por onde passa, o que faz os peões perderem muito tempo, até dias para juntar novamente todo o gado. A comitiva precisa chegar ao pouso e recolher os animais antes do pôr do sol, uma vez que, no Pantanal ou qualquer outro lugar que a comitiva esteja, os peões só podem contar com a luz natural. Assim que o sol se põe, não é possível a locomoção sem a ajuda de lanternas. Ao anoitecer, se o gado não estiver no mangueiro, ou no curralete, que é o local feito com paus a pique e cordas que ajudam a segurar o gado, o risco de perder uma res é muito grande. O local do pouso deve ser um local tranquilo, com menos barulho possível, para evitar que o gado se assuste e estoure. Para ajudar o ponteiro a controlar o gado, em cada ponta, direita e esquerda, segue um fiador. Eles têm a missão de fazer a boiada obedecer e acompanhar o ponteiro. Para não perder o controle da boiada, os fiadores trabalham munidos de reios que são chicotes feitos de couro e corrente que, quando arremessados ao chão, emitem estalos semelhantes a bombas, que ajudam a conter o gado no centro da trilha. À frente é realizado o trabalho mais pesado e cansativo dentro da comitiva. A tendência dos animais é sair da linha e abrir para as laterais, formando uma espécie de leque. Nas situações em que há o risco de fuga dos animais, por exemplo, uma cerca arrombada ou quebrada pode ajudar um boi a fugir. Quando a boiada passa por pastos onde há gado pertencente a outra fazenda, o fiador toma a frente, antecipar-se e vai até os animais para afastar e desviar o rebanho do caminho da comitiva, evitando, dessa maneira, que os animais se misturem. Os meeiros direito e esquerdo são responsáveis pelo gado do meio até o final da boiada. Eles precisam ter um cuidado redobrado para não deixar os animais fugirem ou mesmo para não esquecer nenhuma cabeça de gado para trás. Em algumas comitivas, os meeiros são chamados também de culatreiros, porque ficam na culatra, no fim do funil. E no final, propriamente na culatra, segue o condutor, chefe da comitiva, também o responsável pelo gado, pelos peões e por conduzir o dia a dia da comitiva. O salário do condutor é o maior, porém ele assume sozinho e integralmente as despesas financeiras, caso um animal seja extraviado e não recuperado. Às vezes ainda existe a culatra manca, onde um peão cuida das cabeças machucadas e mancas, que atrasam o andar da comitiva. Assim, ele faz o caminho mais lentamente até o pouso, mas sempre conduzindo essas cabeças para não se perderem ou ficarem fora da entrega. Essas cabeças, apesar de serem entregues, são descontadas do pagamento, pois o comprador não comprou nenhum animal machucado ou manco, mas sempre acontece algum imprevisto nas marchas. O cozinheiro, essencial nesse processo, segue alguns quilômetros à frente da comitiva. Solitário, acompanhado apenas pelas mulas de carga e muitas vezes pelo seu fiel cão, é o responsável por montar o rancho, cozinha adaptada no ponto de parada, transportar as bagagens e os mantimentos e, por fim, preparar a comida, geralmente arroz tropeiro, feijão, macarrão, carne frita, mandioca cozida e um bom tereré. Apesar da comida não ser sofisticada, a mistura sempre é variada e de preferência, uma comida gorda, pois os peões só vão comer 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta, onde quanto mais render a viagem ou marcha, menos dano à boiada, menos cansaço e menos chance de perderem dinheiro com gado extraviado da comitiva. A parada para o almoço ou para o pouso é sempre feita próxima a cursos d'água, seja rio, córrego,
Bahia, no caso de estiagem, perto dos açudes. O cozinheiro é o primeiro a acordar e o último a dormir. Durante o dia, o cozinheiro segue cerca de 2 horas à frente da comitiva para que dê tempo de aprontar tudo quando a boiada chegar no pouso. Outra função é a de tropeiro, exercida por todos os peões em uma forma de rodízio, com exceção do condutor. Diariamente um peão é escalado como tropeiro para buscar a tropa que está solta pastando. A tropa é constituída pelos animais usados no serviço de montaria e de carga. No caso das comitivas são usados essencialmente mulas e burros, que são rotacionados a cada dia para não cansar demais um animal, motivo esse, de que uma tropa é composta por muitos animais. Se um deles fugir, o tropeiro precisa encontrar o animal para apresentá-lo ao resto dos companheiros. Há muitas décadas, quando a quantidade de gado transportado era maior, chegando a mais de 2.000 cabeças, as comitivas contavam com a presença de mais 2 peões, os chaveiros, que ficavam nas extremidades finais da comitiva, ao lado do condutor. Na visão dos peões, por dentro das fazendas, a paisagem varia entre campo limpo, pastagem sem vegetação arbustiva e campo sujo com arbustos. Nos longos pastos das fazendas, onde não há pontos de referência para marcar o caminho, um leigo viajante, desconhecedor do lugar, facilmente ficaria perdido no meio do Pantanal, sem saber qual sentido tomar. Para os boiadeiros, acostumados com o trabalho, as trilhas abertas e marcadas pelo gado funcionam como vias de acesso, assim como as estradas para os motoristas. Em muitos momentos, as trilhas se misturam a outras, apontando para outras direções. O caminho é tão familiar para os peões boiadeiros que as árvores são usadas como sinalização, comparadas às placas de trânsito. A diferença está nas constantes mudanças que ocorrem no Pantanal. As alterações acontecem seguindo o ciclo das águas, proporcionando momentos de enchente, cheia, vazante e estiagem, ao longo do ano. Sem contar a intervenção dos fazendeiros, que a qualquer momento podem derrubar a vegetação, acabando, assim, com os poucos pontos de referência. Normalmente uma marcha ou dia de viagem tem de 15 a 20 quilômetros, dependendo dos pontos de pouso disponíveis no caminho. Uma marcha significa um dia inteiro de trabalho, com pausa apenas para o almoço. Conforme a disponibilidade de água pelo caminho, o condutor, chefe da comitiva, decide quantos quilômetros serão percorridos no período da manhã e quantos à tarde. Quando é necessário fazer uma marcha sem paradas, o condutor costuma escolher o período da manhã para estender a viagem. Essa decisão é tomada com base na experiência. Atualmente, o transporte da boiada pelas comitivas está cada dia mais escasso, visto que o transporte por caminhões que levam vários bois de forma rápida onde o trajeto permite, apresenta vários fatores envolvidos que afetam essa tradição secular, como por exemplo, rapidez do transporte nos trechos asfaltados, ou mesmo cascalhados. Caminhões com carretas cada vez com maior capacidade de carga. Custo do transporte. Às vezes sai mais barato por caminhão, caso sejam distâncias curtas. Bois chegam mais magros quando transportados via comitiva, porém chegam menos estressados, pois passam dias na lida com os peões, acabam se acostumando. Ambientalistas alegam maltratos com os animais, como carga que as mulas levam, chicotadas que são dadas para eles, acertam os animais. Transporte via comitiva, por terem poucas atualmente, são mais competitivas e custam mais caro. Cada um vê de uma forma, porém, se pararem para analisar, verão que além de uma tradição brasileira pode estar em extinção, estão envolvidos empregos a quem não teria outra alternativa, pois moram afastados de escolas. Muitas vezes a idade do peão e o trabalho cansativo não permitem estudar no período noturno. Novelas, filmes ou séries apresentadas na televisão nunca vão retratar realmente o que é uma comitiva de boiadeiros, uma vida sofrida, sem luxos, sem ganhos em dinheiro exagerado, mas sim uma vida simples e feliz para os que realmente fazem seu trabalho por prazer, pois se analisar direito, quantas pessoas gostariam de viver os dias no lombo de uma montaria, seja cavalo ou seja mula,
Com sol e chuva diariamente, calor e frio, atravessando rios, comendo o que tem e não o que queriam. Higiene. Chamada sertaneja, pois os banhos são em rios, nunca em um chuveiro. Atualmente, existem fazendas no próprio Pantanal, que hospedam os turistas para além dos passeios, ter um dia na pele de um peão, montar o dia todo, fazer as paradas, almoçar e jantar como um peão, para sentirem na realidade como é uma vida sofrida. E por sinal, muitos não aguentam meio dia de trabalho. Que essa tradição nunca morra, pois faz parte desse grande país chamado Brasil. Sigam nosso canal. Estamos apenas no início, mas em breve, vídeos de locais onde possam passar férias, dicas de lazer, e muito mais.